Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia! Olha que sala linda! Fantástico. Bom dia! Bom dia! Como é que Bom vocês dia. estão? Bom dia. Bom Bom dia, bom dia, dia. bom dia. Que alegria começar mais um dia aqui com vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Temos visitantes aqui hoje da live ontem. Quem participou da live ontem, gente? Ah, muito bem, né? É muito bom ter sempre mais informação. E aqui vocês têm, né, essa liberdade. A Cássia também. Cássia, estou tão feliz que você vai abrir sua câmera hoje. É hoje, Cássia? Meninas, brincadeira, tá, gente? Para quem não conhece, é porque a Cássia nunca abre a câmera, então a gente pega no pé dela. Pra ver ela, porque ela é linda, né? Podia abrir a câmera para falar com a gente. Então, sejam todas muito bem-vindas. Para quem está aqui pela primeira vez, nós fazemos esse encontro, né, para o desafio toda sexta-feira. Hoje, né, excepcionalmente na quinta, porque amanhã é feriado, né, para que todo mundo possa ir aproveitar junto com a família, quem quiser dormir um pouquinho mais, quem quiser sair para passear, e a gente não deixa, né, de viver esse momento. Mas a gente tem, né, às segundas-feiras, o encontro da mentoria com a comunidade anual, e toda sexta-feira a consultoria, né, aberta também para o desafio. E a gente sempre, de sexta, né, e vamos supor que hoje é sexta, tá, gente? Faz de conta que hoje é sexta. De sexta é um espaço aberto, onde a gente responde dúvidas, onde as pessoas estão abertas a compartilharem ganhos, dúvidas. A gente tem 2 perguntas para essa semana, que eu vou deixar se sobrar tempo para a gente responder no final, mas se não der tempo, não tem problema, a gente vai conversar sobre isso lá no grupo, tá bom? Que é da Laís e da Lisli. E semana que vem a nossa mentoria é na terça, porque segunda-feira também é feriado, tá? E por que eu vou deixar as perguntas para depois? Porque a gente tem um momento hoje muito especial, uma convidada muito especial, né? Hoje vamos falar um pouquinho, né? Ela vai falar, ela vai abrir aqui, ela vai orar para a gente também. A cara dela. Já joguei para ela. Vamos falar, né, sobre jejum, sobre a Páscoa, e ninguém, né, não poderia ser ninguém diferente dela, que é a nossa aluna muito querida, pastora da família da Fé de Paulínia também. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Bom dia. Bom dia. Que legal, fico muito feliz por esse convite, muito grata por poder falar um pouquinho de algo tão especial, né? Então vamos orar, iniciar o nosso dia no momento de oração. Pai querido e amado, Senhor, nós queremos te dar graças, Senhor, por esse dia. Nós queremos te dar graças porque sabemos que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas. E o Senhor nos deu mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, de fazer coisas diferentes, de se tornar uma pessoa melhor. O Senhor nos deu mais um dia, o fôlego de vida, Pai, para que pudéssemos realizar aquilo que o Senhor deseja em nós e através de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, que se dispuseram a tratar do seu corpo, da alma e do espírito, Pai. Senhor, que o Senhor seja sobre a vida de cada uma delas, que o Senhor renove as forças nessa manhã, que o Senhor dê, Senhor, uma nova visão, novas estratégias, e que o Senhor abençoe cada um dos seus familiares. Em nome de Jesus, amém. 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 Eu quero falar um pouquinho a respeito. Tá dando para escutar a minha voz direitinho? A respeito da Páscoa, Tá, né? sim. Ah, então tá bom. A respeito da Páscoa, é uma celebração, talvez a maior celebração, né, do período cristão, do cristianismo, tanto para o católico quanto para o evangélico, né? E a Páscoa, ela é algo tão maravilhoso, ao mesmo tempo que seja triste, né, pela morte de Jesus, né, da maneira que aconteceu, mas também ela tem um significado muito grande, que ela inicia desde lá, representando, né, a libertação do povo do Egito. Então ela é celebrada dessa maneira, mas também como a celebração da ressurreição. Então
Eu tô olhando pro ladinho aqui que eu tô vendo a minha colinha para não sair da sequência. E ela celebra isso. E é lindo porque ela inicia, né? Ela simboliza a libertação do povo, né? Quando ele saiu de Israel, quando ele saiu do povo de Israel, quando saiu do Egito, mas também ele simboliza essa seria uma passagem, né? Seria o nome de uma passagem. Em hebraico seria Pessah, Pesach, que significa passagem. Então ele inicia na Santa Ceia agora, no Novo Testamento ela inicia na Santa Ceia, que seria hoje, né? No calendário seria hoje exatamente, na quinta-feira, que seria celebrado a Santa Ceia, onde Jesus ele senta à mesa com os seus discípulos, ele serve a ceia, ele tem esse momento de intimidade à mesa e ele também ali ele expressa que teria um traidor no meio deles, né? Mas que a ceia seria servida também para esse traidor. E ali ele ensina os seus discípulos a como continuar o legado dele, né? De tudo aquilo que ele já tinha ensinado. Ele senta à mesa e ele vai comunicando. E logo depois, né? Ele celebra a ceia ali na mesa, né? O pão, o partir do pão, o compartilhar do pão. E é muito interessante porque quando a gente fala a respeito da Páscoa, né, desse período de consagração, desse período de entrega, desse período de abster de algumas coisas, mas principalmente eu quero falar a respeito desse local de mesa, né, como algo muito importante, né, no início da Páscoa, dessa Semana Santa, né, é considerado, essa semana nós estamos na Semana Santa, no calendário, que iniciou domingo com o Domingo de Ramos para os católicos, né? E para a gente, os evangélicos, independente de religião, tá? Eu estou falando independente de religião, só uma observação. Quando eu falo cristão, eu envolvo o povo, tanto o católico quanto o evangélico, porque cristão simboliza aqueles que creem em Cristo, né? Então, nós não fazemos acepção de pessoas. Então, voltando, né, eu quero falar a respeito desse período de mesa, né, da Santa Ceia, que traz também para a nossa realidade de hoje. Essa mesa que foi colocada na quinta-feira, lá, né, lá alguns anos atrás, a respeito dessa Santa Ceia com Jesus, né, onde ele fala com os discípulos, ele conta a respeito de tudo que vai acontecer, que ele seria perseguido, que ele seria morto, mas que tudo isso fazia parte do grande propósito de Cristo, né, em trazer a libertação, trazer a cura dos pecados, trazer uma nova esperança, uma expectativa de uma vida nova. E ali na mesa, né, se a gente for trazer para a nossa realidade, porque há algo muito importante quando a gente senta à mesa para se alimentar, quando a gente senta com as pessoas, porque é um momento de comunhão. A mesa, ela traz uma igualdade entre as pessoas, você pode olhar olhos nos olhos, né? Você pode, traz uma cura para a vida das pessoas, é um lugar também de provisão. Quando Jesus ele parte o pão, né, ele traz provisão para os outros, porque a primeira coisa, ele parte, ele compartilha, né, e depois ele come. Então se trata de um lugar também de provisão, de comunhão, de intimidade, de conversas profundas. Ali na mesa, Jesus ele falou a respeito da traição, ele falou a respeito da morte, da crucificação, ele fala a respeito de tudo isso, né? E houve também generosidade, porque primeiro ele dá graças, ele agradece a Deus pelo aquele alimento, né? Que tem ali, ele parte o pão, ele dá aos seus discípulos e depois ele come. E isso a gente trazendo para o contexto de hoje, né? A importância da gente agradecer, desenvolver um coração agradecido, um coração grato pelas coisas que nós temos. Porque às vezes nós reclamamos, né, pelas situações, ai, mas eu não tenho isso, eu não tenho determinadas coisas, eu gostaria tanto. Mas se a gente parar para olhar, né, tudo aquilo que a gente já recebeu, né, tudo aquilo que Jesus já fez por nós, tudo aquilo que ele já proveu sobre nossa casa, seja o alimento, seja a vestimenta, seja a nossa saúde, né, o nosso trabalho, nós temos dons e talentos que foram entregues para ele, por ele.
mas nós não conseguimos exercer exatamente aquilo que nós temos de inteligência no trabalho, se não for a bondade do Senhor, a graça do Senhor, né? A provisão dele. Como eu falei agora no início, na oração, é, é Ele que nos dá o fôlego de vida todos os dias. É Ele que nos traz a cura, a libertação, né? Aquelas coisas que às vezes nós nem percebemos mais. Às vezes nós atrasamos 5 minutos para o trabalho, ou perde um ônibus, ou acontece alguma coisa, daí a nossa vontade já é ficar irada, né? Reclamar. Mas se a gente tentar olhar por um outro lado, de uma outra forma, às vezes é uma oportunidade que Deus deu, um impedimento de algo que poderia acontecer, um acidente, alguma coisa, né? Então nós precisamos trazer essas coisas para a realidade e ser gratos exatamente por aquilo que nós temos, desenvolver um espírito de gratidão. E a Páscoa, ela trata a respeito disso conosco, porque se você parar para pensar, Jesus, ele é o Deus, né? Ele podia não passar por todo esse processo da Páscoa, né? Que tinha ele ser humilhado, cuspido, ser machucado, né? Ser colocado numa cruz, né? E todo o processo que aconteceu, como ele ter que ser furado, colocado vinagre para ele tomar como forma de água, né? Como forma de matar a sua sede. Imagina, se você for pegar aquela espuma que foi colocada na ponta, né, do, da espada que foi colocada, né, não era espada, esqueci o nome. Mas aquela espuma que foi colocada na ponta ali para ser colocada na boca de Jesus, geralmente eram usadas, né, pelas pessoas, pelos guardas ali, como forma de se limpar pós ir ao banheiro, né? Olha que constrangedor, olha que humilhação, né? A dor dele realmente foi imensa em prol de nossas vidas. Ele podia, né, Jesus ali como Deus, ele podia apenas dar uma palavra para que tudo isso parasse, para que tudo isso acabasse, mas ele sabia que fazia parte do plano perfeito de Deus para trazer a libertação para nós, né? Para trazer uma expectativa de uma nova vida, de uma vida sem dor, de uma vida sem. Aí você pode me perguntar, mas Raquel, tantas coisas acontecem, realmente algumas coisas serão explicadas somente no céu, né? Eu não tenho justificativa para uma criança, para um bebê que morre. Eu não tenho justificativa para uma mãe que perde um filho tão cedo, né? Para vidas que são, mas nós sabemos que Deus ele tem propósito em todas as coisas, e é para isso que a gente precisa olhar, né? Em busca da vida, realmente, da vida eterna, e viver dias aqui que valham realmente a pena, né? Todos os dias como vale a pena. E, enfim, Jesus, ele ressuscita, né, no último dia, no domingo, por todos esses processos, para mostrar para a gente que ele é o dono da vida, né? Ele que permitiu que todas as coisas acontecessem. E isso uma vez aconteceu comigo, uma situação onde eu tinha tudo para justificar um processo, uma situação. Eu podia justificar, né, no meio de um turbilhão de emoções, no meio de um turbilhão de acontecimentos, eu poderia justificar as coisas que estavam acontecendo ali. E Jesus, ele trouxe exatamente à minha memória essa lembrança de quando eu fui ser crucificado, né? Eu podia fazer qualquer coisa, bastava uma palavra minha para acabar com todo o sofrimento, mas ele lembrou, né? Ele sabia que aquilo tudo fazia parte do plano perfeito do Senhor. Então, todo o processo que eu poderia me justificar numa determinada fase da minha vida, eu precisava me calar, porque isso fazia parte do plano perfeito do Senhor. E a celebração da Páscoa, ela traz sobre todas essas coisas nas nossas vidas, um momento de reflexão, um momento de reavaliar o nosso íntimo, né? Um momento de perdão, um momento também de agradecimento, um momento de você compartilhar o pão com outras pessoas, de ser uma pessoa generosa, um momento de você sentar à mesa com outras pessoas, entender que na ceia o pão, ele simboliza o corpo de Cristo, e o vinho, né, o cálice,
ele simboliza o suco de uva, ele simboliza o sangue de Cristo, derramado na cruz por nós. E é exatamente isso que o Senhor, ele deseja que a gente traga para a mesa todos os dias. Uma coisa que eu faço questão é de sentar à mesa, né, no café da manhã, no almoço, no jantar, e ter um momento de comunhão, onde eu possa olhar nos olhos dos meus queridos ou das pessoas onde eu estou fazendo visita, ou o que for, mas poder conversar a respeito do amor de Jesus e poder saber também a respeito das pessoas. E é esse momento, né, de Páscoa, de celebração, que não está no ovo de Páscoa, né? Não está no chocolate, não está nisso, né? Pelo contrário, é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é simbolizado pela figura de Jesus, né? Quando a gente fala a respeito do Cordeiro, né, celebramos o Cordeiro. Por quê? Porque antigamente o Cordeiro ele era usado como sacrifício e Jesus ele se sacrificou por nós. Ele se permitiu morrer por nós. E Deus, como tendo seu único filho, ele enviou em favor de nós. Então, todos os dias nós devemos desenvolver realmente esse coração de gratidão pela vida de Jesus e pela oportunidade de todos os dias reavaliar aquilo que precisamos melhorar em nossas vidas. E algo muito interessante que eu penso é que o próprio amor que a gente tem por Cristo foi dado por Ele, foi Ele que colocou em nós. E isso é tão espetacular, isso é maravilhoso. Eu queria entrar agora na parte de jejum, pode ser, Sá? Sim, muito obrigada Pode pela ser, segunda Mari. parte. A pastora Raquel comentou no grupo, né, essa semana, que ela estava fazendo 3 ou 4 dias de jejum, né? 4. 4, falei para ela, falei, pastora do céu. E eu sei que talvez algumas pessoas já estejam habituadas, né, e já tenham feito jejum espiritual, outras provavelmente não, e sintam vontade de fazer, de entender um pouco melhor, e a pastora vai trazer um pouco desse entendimento para a gente, né, sobre o jejum espiritual, que é algo tão poderoso. Uhum. É isso mesmo. Gente, desculpa, minha cachorra que deu uma latida aqui. É isso mesmo. Eu tô num jejum. Hoje é o 4º dia. É um jejum bem específico. É algo muito, muito maravilhoso. Eu tinha feito as 2 semanas atrás o de 3 dias e agora eu entrei no de 4. Hoje é o 4º dia. Graças a Deus. E só para entender, né, a diferença do jejum. O jejum entre jejum e o propósito, porque às vezes as pessoas eles ficam com uma dúvida com relação a isso. Porque o jejum, ele nada mais é do que você abster de alguns alimentos ou de bebida, né? Alimentos e bebidas. E na Bíblia relata várias pessoas jejuaram. Começando por Jesus, né? Vou falar primeiro de Jesus, que ele jejuou 40 dias, né? Durante 40 dias que ele estava no deserto, no momento de provação, né, ali sendo tentado pelo inimigo. Ele jejuou 40 dias e o jejum dele foi tanto de alimento quanto de água. Ele não comia e não bebia. Também teve o jejum de Esther, né? Mas antes eu vou falar a respeito da diferença de jejum e propósito. O jejum, ele é abster-se de alimentos, né? O jejum espiritual. Você deixa de se alimentar e de beber, ou não, né? Depois eu vou explicar a diferença de cada jejum. E o propósito, você faz por alguma coisa específica, né? Você pedindo alguma coisa, ou com propósito de alguma coisa. Então, o jejum intermitente, por exemplo, ele pode entrar nisso de propósito, né? Porque qual que é o objetivo do jejum intermitente? Emagrecer, né? Saúde física, saúde. Então, o jejum mesmo, né? Ele é relacionado, ele precisa estar alinhado. Para ser um jejum espiritual, ele precisa ter um alinhamento entre a prática de não se alimentar ou não beber, né? E estar alinhado com uma vida de oração. Então, eu preciso, além de não comer, né? Eu preciso ter uma vida de consagração, de leitura da palavra, de oração. Por quê? Porque o objetivo dele é ter uma intimidade com Cristo, né? Ele está associado
a essa busca para que seja gerado um arrependimento. Então, ele não está, o jejum espiritual, ele não está relacionado à estética nem dieta alimentar, né? Essa é a grande diferença do jejum espiritual. E para que serve esse jejum, né? Quando as pessoas perguntam, mas por quê? Né? Para que você jejua espiritualmente? O jejum espiritual é para que você tenha uma profundidade em relacionar-se com Cristo, né? No jejum anterior, da semana retrasada, eu estava conversando com os meus filhos, né? E eu tenho 2 garotos, e aqui em casa eu faço questão de fazer o café da manhã, o almoço e a janta, né? Todos os dias para eles. E eu estou fazendo todos esses dias para eles, mesmo no período de jejum. E me dá vontade de comer? Sim, me dá vontade de comer, né? E os meus filhos, eles perguntaram assim, no anterior, mãe, mas como assim? Você não tem fome? Você não pode experimentar aquilo que você está cozinhando? É, E eles não estão na dieta, os meus filhos. Então, as coisas para eles são coisas diferentes da minha alimentação. E aí eu falei assim, sim, filhos, eu sinto fome, mas é impressionante a maneira que quando eu sentia fome, quando eu sinto fome, eu falo para Deus assim, Deus, eu tenho fome, eu preciso me alimentar de alguma maneira. E isso pode parecer estranho, mas eu falava assim, Deus, eu preciso que o Senhor me alimente. E imediatamente essa fome passava. Imediatamente. E isso eu fui compartilhando com eles, né, com as coisas, a maneira que estava acontecendo. E eu sentava à mesa com eles para comer, porque a palavra do Senhor ela nos ensina a respeito disso, né? De você não ficar com cara depressiva porque está de jejum, né? Mas fazer uma maquiagem, se arrumar, ir para academia, quem consegue, e você continuar a sua vida, porque você não precisa falar para as pessoas que está em jejum, mas porque é o seu relacionamento entre você e Deus. E eles perguntavam isso, né? E algo muito especial aconteceu. Depois que eu terminei o jejum de 3 dias, eu só tomei água e tomei café nesse período, que é o mesmo que eu estou fazendo agora. E aí o meu marido resolveu fazer comigo. Ele não fazia, né? Ele não jejuava assim tanto tempo. Ele nunca tinha jejuado mais do que um dia, mais do que 24 horas. E aí eu falei assim, não, E por vontade própria. Então, a nossa situação de jejum também atrai outras pessoas para fazerem, né? A igreja começou a despertar também para um jejum maior, né? As pessoas falam assim, mas eu não consigo. A Sabrina falou para mim, né? A Sá, não, eu não consigo ainda fazer isso. Eu falei, consegue? Porque quando a gente traz jejum para a situação, né? Jesus para a situação, tudo se torna menos difícil. Não é que se torna mais fácil, se torna menos difícil. E o Senhor, ele tem trazido esse alimento para mim constantemente. E aí ele ministrou no meu coração de fazer 4 dias. Eu falei, nossa, Deus, acabei de sair de um de 3, mas a cada vez que eu faço, ele desperta em mim mais interesse em jejuar mais tempo, né? Eu estou ansiosa para o meu próximo. Se hoje eu estou fazendo de 4, eu estou ansiosa já para o meu próximo, que venham 10 dias, porque isso me traz uma conexão. Então, o jejum espiritual, ele faz você se conectar com Deus de maneira mais íntima, de entender, de curar algumas coisas. Ele revela exatamente aquilo que a correria do dia a dia esconde, né? Sejam traumas, sejam situações, pedidos de perdão que precisam ser feitos. E no silêncio, nesse silêncio, as coisas maravilhosas acontecem. Eu pude provar de pessoas em atendimento onde Deus ele revelava no mesmo momento, instantaneamente, aquilo que precisava ser falado para a pessoa para que fosse tratado. E Deus ele começa a transbordar nas nossas vidas, né? De dentro para fora, né? Ele começa a mudar algumas coisas, né? Trazer traumas do passado que precisam ser curados, que precisam ser liberado perdão, que precisa ser tratado. E esse jejum, ele não é só uma renúncia de alimento, né? Não é apenas isso, você renunciar, comer em determinados dias ou em coisas específicas, mas ele é uma exposição da nossa alma, né, daquelas mentiras que estavam ocultas, né, de
sentimento de inveja, às vezes, de querer ser aquilo que você não tem condição de ser. Revela também a nossa identidade, iras que precisam ser controladas e vai trazendo os frutos do Espírito para as nossas vidas, né? O domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, benignidade, vai trazendo essas coisas para as nossas vidas. E existem 4 tipos de jejum, se a gente olhar para a Bíblia, que é o jejum total, onde você não come e não bebe absolutamente nada. Foi o que Jesus fez. Moisés fez esse jejum também. Tem o jejum parcial, onde você não come alguns alimentos, né, determinados alimentos. O jejum normal, que é o que eu estou fazendo, que você não come nenhum tipo de alimento. Então, no parcial, por exemplo, a gente pode encaixar o jejum de Daniel. Ele jejuou 10 dias e depois ele jejuou mais 21 dias. Ou seja, que é praticamente é muito parecido com esse que a gente faz do detox, que são os alimentos que vêm da terra, que são os alimentos naturais. Então, esse foi o jejum que Daniel fez. Esse, para mim, é um dos mais difíceis, eu confesso. É mais difícil do que ficar 4 dias sem comer. Mas esse é o jejum parcial, onde você come determinados alimentos, você deixa de comer outros, mas são alimentos específicos, então é o parcial. E aí tem o normal, que é o que eu estou fazendo, que você não come absolutamente nada, nenhum dia, só fica ingerindo água. No meu caso, eu coloquei o café também, e às vezes o chá, tudo sem açúcar, tudo sem nada, mas que é maravilhoso, né? E tem o sobrenatural, que é aquele onde o Senhor te alimenta, né? São mais, como que eu posso dizer esse sobrenatural? O Senhor, ele manda fazer de uma determinada forma e são períodos bem longos, geralmente. Na verdade, o de Jesus se encaixa nesse, que ele ficou 40 dias. Então, o corpo humano, e ele estava como ser humano, como forma humana. O ser humano, ele não tem condições, né, de ficar todo esse tempo sem água, porque Jesus ficou sem comida e sem água. O ser humano, biologicamente, ele não poderia ficar, né? Tanto que tem pessoas que fazem o jejum prolongado desse jeito, só que há um preparo médico para isso, para que eu creio que eu vou conseguir fazer esse de 40 dias também, em nome de Jesus. Um dia eu vou conseguir fazer, estou me preparando para isso. Mas exige também alguns cuidados médicos para que você faça esse sobrenatural. Então, dentro do jejum, você pode também escolher a prática, né? O jejum, ele é livre também, são regras nossas, né? Tem as maneiras de serem feitos, mas as regras são nossas. Então, é um certo sacrifício, você precisa tirar algo que realmente mata a tua carne, que mata as tuas vontades para que você gere uma dependência no Senhor. Então, o jejum, ele pode ser, eu vou jejuar só com legumes, verduras, coisas que provêm da terra, que é o nosso detox. Ou eu posso ficar uma refeição sem se alimentar. No caso, semana retrasada eu fiz o dos 3 dias, a semana passada eu parava de comer às 6 horas da tarde e voltava meio-dia, né, do dia seguinte. Então, também é um tipo de jejum, né, eu buscava algum propósito em Cristo, alguma coisa para mim, né, não, eu buscava a minha intimidade com Cristo, eu não pedia nada, porque às vezes as pessoas falam, vou jejuar para que Deus abra essa porta de emprego, né, isso é propósito, não é um jejum espiritual, é um propósito com Deus. Estou fazendo isso para em troca receber algo. Então isso é um propósito. Mas o jejum espiritual mesmo é específico para você ter essa intimidade com Deus, para que ele mudasse. E tem o jejum que ele é individual e tem o jejum que ele é comunitário, com várias pessoas, né? Quando Deus ele coloca para você fazer com mais pessoas.
Então, alguns exemplos de jejum na Bíblia. Teve o jejum de Jesus de 40 dias, teve o jejum de Esther, de 3 dias também, sem se alimentar. Ela convocou, era um jejum comunitário, porque ela convocou o povo dela para orar, né, jejuar junto com ela e orar em função para que o povo dela fosse liberto, né? Ela iria se apresentar para o rei e todo mundo que fosse se apresentar para o rei poderia ser morto, né? Ele só poderia chegar até ele se ele convidasse, se ele levantasse o cetro. E no caso de Esther aconteceu isso, né? O jejum fez com que o coração do rei se movesse. Teve também o jejum de Daniel, esses 2 jejuns, o primeiro de 10 dias e o segundo de 21 dias. E eu acho muito lindo o jejum de Daniel, porque o medo era que a aparência dele, né, ficasse ruim. E a aparência dele, né, ele ficou muito melhor do que todos os outros ali, se alimentando de comidas como ele não aproveitou do banquete do rei, ele não se contaminou, ele não bebia, ele não se alimentava de gorduras ali, ele se alimentava da comida vindo da terra, né? Isso trouxe toda a transformação. Também teve Moisés, que jejuou 40 dias e 40 noites, teve Esdras, Neemias, Elias, Davi. Então, dentro da palavra, a gente vai vai ter bastante exemplo. E o que eu trago para a gente, né, conciliando ao detox, né, às vezes pode parecer difícil, às vezes pode parecer impossível, mas que você traga essa memória de que Deus, ele, com Jesus você consegue, né? Então, nos meus dias de vontade de se alimentar, eu clamava, eu falava, Deus, por favor, me ajuda, né? Ontem foi um dia muito difícil, porque eu tive muita dor de cabeça. E eu cheguei em casa, eu fui no culto de mulheres ontem, e eu cheguei em casa, olha isso aqui, ó. Meu marido falou assim: olha o que você ganhou de presente. Eu falei, tá amarrado, isso daí não é presente, não. É, mas a gente consegue superar isso, né? Então traga Jesus, né? Clame por ele. Na palavra do Senhor, ele não fala assim para a gente orar. Ele fala para a gente clamar. Ele fala: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando você traz Jesus para o seu contexto do dia a dia, né? Como foi falado, para o seu contexto de mesa com os seus queridos, e depois você traz ele para esse momento, né? Você está ali preparando o seu alimento, seja grata, né? Foi Deus que permitiu que eu tivesse aqui os legumes. Olha que lindo, essa quantidade, essa variedade, esses montes de nutrientes que tem, que vai alimentar o meu espírito, vai alimentar a minha alma, vai me tornar uma pessoa melhor, né? Vai fazer com que eu tenha mais ânimo, que eu seja menos irritada. Trata a irritabilidade nas nossas vidas. A mulher tem muito disso, de se tornar muito, de irritar muito fácil, né? Porque nós temos muitas funções, muitas coisas para fazer, né? A importância da gente clamar para ele nos ajudar. E nesse jejum, teve um dia que meu marido ele orou e ele falou assim: Jesus, que a gente não desmaie na academia, né? Que a gente não passe mal. E foi muito interessante, porque na mesma hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou no meu coração, assim, fala para ele que o dono da vida sou eu, né? Sou eu que permito as coisas, então eu jamais permitirei que ele desmaie, porque o propósito dele está sendo de intimidade maior comigo. Então é isso, eu tô indo todos os dias para academia, graças a Deus, ele tem me fortalecido, então que a gente possa trazer isso para o nosso propósito de detox, né? De pedir para que quando houver uma forma, uma necessidade, uma vontade de querer comer um chocolatinho, alguma coisa diferente, que a gente peça, né? Clame ao Senhor por ajuda divina, né? Eu tô com vontade, mas o meu propósito está sendo muito maior que é pela minha saúde, que é o meu espírito, a minha alma, para mudar, né? E o Senhor que venha me fortalecer. Em nome de Jesus. Vai dar certo, gente. Amém. Amém. Gente, que tempo precioso. Gratidão, pastora. Quanta informação, né? Quentinho para o nosso coração. E, gente, olha a importância de entender, né? A gente tem aí o detox, muito parecido com o jejum de Daniel.
com a diferença que a gente tem as carnes, né? No jejum de Daniel não tem, mas por que não consagrar isso ao Senhor, como a pastora acabou de falar, para que Ele nos ajude a passar pelas dificuldades, mas principalmente para que a gente aproveite esse tempo de exclusão de alimentos que muitas vezes dominam a nossa vida, porque aqui a gente está falando de domínio mesmo, né? O açúcar domina, tem muita coisa que domina a nossa vida e a nossa mente. Então, por que não usar esse tempo também, né, de exclusão, para que a gente consagre e para que a gente possa ter mais intimidade com o Senhor? Talvez hoje você ainda não consiga fazer um jejum de 24, 48, enfim, tudo bem, é um processo e você pode começar isso aos poucos, mas você pode usar esse processo do detox para começar a trazer essa intimidade. Então, entenda que não é só tirar o alimento, ou não é só passar 24, 48 horas sem comer. Você precisa estar em conexão com o Senhor. É isso que faz sentido. Só não comer, tá bom, jejum intermitente, vamos lá, emagreci. Mas se a gente traz um propósito maior, tudo muda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Mari? Quero agradecer, primeiramente, né, a Raquel, pela contribuição, pela participação. Quero dar bom dia para as meninas e falar também algo que ontem na live, né, achei muito profundo, assim, para trazer como reflexão. A gente orar e refletir, pedindo para que Deus nos revele mesmo o que em nós precisa morrer para que a gente possa nascer de novo, transformadas nessa versão que estamos buscando aqui dentro do Viva 3D. Que todo mundo que está aqui entrou por uma transformação. Às vezes, muitas vezes, chegamos por transformação corporal, mas somos convidadas a uma transformação completa, uma transformação pessoal. Então, que a gente, nesses dias, realmente, a gente possa consagrar esse tempo ao Senhor, que a gente possa fazer essa renúncia, né? Eu sei que vai ser muito desafiador, é um convite muito desafiador estar no detox em plena Páscoa, mas isso confronta muitos padrões, muitos costumes, muitas coisas que o mundo nos impõe, mas para tirar o nosso foco do verdadeiro significado deste momento. Então, que a gente não perca o foco, que a gente alinhe o foco com o propósito real desse período. E o chocolate do mundo não vai acabar, meninas, né? A hora que terminar o detox, você pode, com muito autocontrole, domínio próprio, você comer o seu chocolatinho. Então, guarde e resista. Esse é o convite para hoje, para o final de semana. Muito bom, obrigada, Mari. Vá. Rapidamente, bom dia. Tirar esse fermento, né, das nossas vidas. Então, esse ego, essa arrogância, aquilo que faz a gente crescer, ficar cheio, né, e que não é nada. Então, é isso. E queria perguntar para a pastora se ela está tomando um pouco mais água para poder, né, suprir essa questão da ausência dos alimentos. Sim, muito mais água. Bastante água. Olha o tamanho da garrafa. É muita água e o chá ou o café, né? Esse jejum, ele traz algumas consequências, assim, algumas coisas que acontecem. Por exemplo, tem gente que fica muito cansado e tem gente que fica muito elétrica. Eu sou da parte de ficar muito elétrica, né? Muito elétrica, mesmo só com água ou só com chá, eu fico bastante elétrica. Então, eu consigo me alimentar do café, não me faz mal, consigo tomar um café, mas a ingestão de água é muito maior mesmo. E tem que ser, viu, gente? Precisa ser. Então, até para quem só faz jejum intermitente, né, também precisa tomar muito mais água. É muito importante. Mais alguém quer falar algo? Rê? Bom dia, Sá. Bom dia, meninas. Obrigada, pastora Raquel, pela contribuição. Que maravilhoso, né? A gente aprender um pouco mais e evoluir, né? Nesse tema que é tão maravilhoso para o nosso dia a dia. E eu só queria compartilhar, até por conta do horário, que às vezes é uma coisa que a Sá falou.
Às vezes a gente fala assim, ai, eu não consigo, ai, nossa, imagina, olha, a pastora Raquel faz jejum de 4 dias, aí a gente vê exemplos de 10, de 7, de 40, enfim. E quem não faz, fala assim, ai, eu não vou nem fazer, porque imagina, minhas 12 horas, né? Deus vai receber o seu jejum de 4, 5, 6 horas, da mesma maneira que ele recebe o da Raquel de 4. Né? Os meus, que agora eu já faço também longos, minha próxima meta também é o de 10 dias, Raquel, estamos juntos aí. Mas, assim, eu também já criei essa rotina, mas eu comecei com de 12 horas e foi transformador. Então, é só para trazer esse sentimento, que às vezes a gente fica assim, eu não consigo, não vou fazer. Começa com de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, porque Deus vai receber o seu jejum da mesma maneira, porque é sobre mudar você, criar essa intimidade. E vai ser maravilhoso do mesmo jeito. E aí vai intensificando. Era só esse comentário mesmo. Isso mesmo. Né? A gente só precisa dar o primeiro passo. E aí, colocar Jesus no centro de tudo, que as coisas fluem. Vamos fazer nossa foto. Agora a Rê. Tá, tem um comentário no chat da Si. Peraí, deixa eu olhar aqui, gente. Cadê? Sim, eu só queria dizer como é bom estarmos alinhadas ao detox. Eu não sou fã de doces, mas ontem meu filho falou, mãe, come um pedaço do meu ovo de Páscoa. Já que você está no detox, eu simplesmente te disse, obrigada, meu amor, mas mamãe está de jejum em oração. Ele super me respeita e me apoia. Exatamente, né, gente? É saber se posicionar. A gente não precisa comer só para agradar o outro. A gente precisa se posicionar. E nem ficar fazendo sofrimento na frente das pessoas, que Deus não se agrada disso, É o que a pastora né? falou, né? Quando eu vou jejuar, não preciso fazer cara de quem tá triste e morrendo porque tá sem comer. Né? Não é assim que funciona. A Cássia, meu maior tempo de jejum foi de 28 horas e foi grandioso, com certeza, não tenho dúvida disso. Amém. Então, fica o convite para que a gente possa consagrar esse tempo e que essa Páscoa seja um tempo do mover do Senhor mesmo, seja um tempo de revelação para todas nós, e que a gente possa cada vez mais estarmos alinhadas ao propósito que Deus tem para cada uma de nós. Amém. Pessoal, eu estou aqui ouvindo, tá? Muito obrigada. E é bom, né? A gente tá tudo aqui somando. E isso é produtivo e é bom. Fico muito feliz, viu, pastora? Muito boa a palavra. Muito obrigada, Vilminha. Vilminha faz leitura, gente, no YouTube dela, né? E eu sou uma apaixonada pela palavra, então, onde estiver falando da palavra, ali estou eu. A Vilma estuda hebraico, não é, Vilma? Sim, sim. Lá no grupo do Devocional, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente compartilha o Devocional da Mari, e a Vilma também compartilha, né, o link do YouTube da leitura dela. Então, quem não tá, é só pedir para a gente, você entra lá no grupo do Devocional e recebe diariamente esses links para quem quiser participar. Quem puder abrir a câmera, para a gente fazer a nossa foto. Deixa eu virar aqui. Todo mundo sorria. Vamos lá, Vilma, sorrindo, hein? Vamos ver se foi. Foi. Meninas, gratidão para quem puder agora. A gente vai lá para o Instagram da Rê para fazer o devocional forte lá. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por esse tempo. Gratidão, Raquel. Gratidão mesmo. Obrigada. De coração por esse tempo precioso. Beijo. Amém. Fiquem com Deus, meninas. Beijo. Gratidão, meninas. Beijo. Sá, desliga a gravação antes de fechar, tá?